Nesta aula, abordaremos os diversos tipos de capacitores usados na eletrônica. Assim como os resistores, os capacitores podem ser classificados em dois grupos: capacitores fixos e variáveis. Os capacitores variáveis são aqueles que permitem um ajuste no valor da capacitância. Já os fixos, como o próprio nome indica, são aqueles que apresentam uma capacitância invariável. Na eletrônica, as aplicações dos capacitores fixos requerem baixas perdas e alto valor da constante dielétrica. Por isso, os capacitores que possuem dielétricos sólidos são mais usados. Os capacitores fixos com dielétrico sólido são classificados de acordo com o material empregado como dielétrico. Entre os materiais usados, encontram-se os capacitores de cerâmica, de papel, de filme plástico, de mica, de vidro, eletrolítico, etc. Os capacitores de cerâmica consistem de um tubo ou disco de cerâmica de constante dielétrica na faixa de 10 a 10.000. Uma fina camada de prata é aplicada a cada lado do dielétrico. Esses capacitores são caracterizados por baixas perdas, pequeno tamanho e uma conhecida característica de variação de capacitância com a temperatura. Os capacitores de papel são compostos de folhas de alumínio e papel craft, normalmente impregnado com graxa ou resina, enroladas e moldadas, formando uma peça compacta. Os capacitores de papel são disponíveis na faixa de 500 picofarads a aproximadamente 2 microfarads. Os capacitores de filme plástico são bastante similares ao capacitor de papel na sua forma construtiva. Dielétricos de filme plástico com poliéster ou polietileno separam folhas metálicas usadas como placas, formando uma célula que é protegida por uma cobertura rígida, que evita a penetração de água e resiste a solventes, além de apresentar propriedades autoapagantes, ou seja, não propagam o fogo. Esses capacitores são amplamente utilizados em aplicações industriais de entretenimento e profissionais, especialmente em circuitos onde ocorrem altas correntes ou pulsos. Devido às suas características, esses capacitores são apropriados em circuitos de corrente contínua e corrente alternada. Os capacitores de mica consistem de um conjunto de placas dielétricas de mica alternadas por folhas metálicas condutoras. O conjunto é então encapsulado em um molde de resina fenólica. As vantagens que esses capacitores apresentam são alta rigidez, dielétrica, perdas muito baixas e boa constância da capacitância com a variação da temperatura. Entretanto, como desvantagem, a mica apresenta constante dielétrica relativamente baixa e alto custo, pois exige folhas de mica de alta qualidade e com espessuras ajustadas dentro de tolerâncias muito restritas. Os capacitores de vidro são constituídos por camadas alternadas de folhas de alumínio e tiras de vidros, agrupadas até que seja obtida a estrutura do capacitor desejado. A construção é então fundida em um bloco monolítico com a mesma composição do vidro usado como dielétrico. Os capacitores eletrolíticos consistem de duas placas separadas por um eletrólito e um dielétrico. Esse tipo de capacitor possui altos valores de capacitância, na faixa de aproximadamente 0,22 microfarads a 4.700 microfarads.
As correntes de fuga são geralmente maiores do que os demais tipos de capacitores. Já os capacitores variáveis geralmente utilizam o ar como dielétrico e possuem um conjunto de placas móveis que se encaixam num conjunto de placas fixas. Outro tipo de capacitor variável é o trimmer, formado por duas ou mais placas separadas por um dielétrico de mica. Um parafuso é montado de forma que, ao apertá-lo, as placas são comprimidas contra o dielétrico, reduzindo sua espessura e, consequentemente, aumentando a capacitância. Vimos nesta aula os diversos tipos de capacitores, suas características, propriedades e aplicações na eletrônica.